a Confissão de Fé de Westminster, capítulo 1 da Escritura Sagrada. Por que a Confissão de Fé começa com a Escritura Sagrada? Por que a Confissão de Fé, por exemplo, não começa com o ser de Deus? O ser de Deus virá logo em seguida. Mas por que não começa com o ser de Deus? Porque é que os nossos irmãos, aqueles mais de 100 teólogos que participaram durante aqueles anos, lá no século XVII, e foram instrumentos de Deus para a elaboração da Confissão de Fé de Westminster, por que é que eles entenderam que seria assim que a Confissão de Fé deveria começar, com a Escritura Sagrada? Por quê? A resposta é a seguinte, irmãos: é porque Deus se dá a conhecer através da Escritura Sagrada. Deus se dá a conhecer através da revelação especial. Qualquer outra informação a respeito de Deus não vai passar de especulação, não vai passar de algo subjetivo, algo que não tem base concreta para nos dar segurança. De modo que aqui a gente já chega a uma aplicação. Servir a Deus por intuição é um caminho muito arriscado. Na verdade, é um caminho que não dá segurança nenhuma. Ninguém deve servir a Deus por intuição. E tem muita gente com quem a gente conversa que diz: não, eu creio em Deus, Deus me acompanha, todo lugar que eu vou, Deus está comigo, eu vivo para Deus. A gente fala: que bom que você está vivendo com Deus, né? Deus está acompanhando você. Como é que você tem conhecido a Deus? Não, eu sinto no meu coração que Deus está comigo. Mas como é que você tem conhecido mais a vontade de Deus? Não, Ele vai me mostrando. Qual que é a sua vivência com a Bíblia? Qual que é a sua vivência assim, com a revelação de Deus? Não, na verdade, eu não costumo estudar a Bíblia, mas isso não faz falta, porque o que importa é o coração. Vocês já viram pessoas falarem assim, irmãos? Eu ouço sempre. Quando a gente tenta introduzir um assunto para evangelizar, para falar de fé, é assim que as coisas caminham. E não tem como servir a Deus realmente, senão da forma que Ele mesmo disse que deveria ser vivido, deveria ser servido. Não tem como conhecer a Deus de verdade, senão por meio do conhecimento que Ele revela, que Ele entrega, da forma como Ele se dá a conhecer. É a rocha que é alta demais para nós mesmos e que vem até nós. E essa palavra não está longe, como diz o texto lá no início, lá no Pentateuco, né, começando aí os livros da Bíblia, não está longe, não está lá no oceano, de modo que a gente diga: quem que vai buscar? Ou no alto de uma montanha, quem vai trazer até nós? Está na nossa boca e no nosso coração. A palavra revelada. Irmãos, a gente não pode deixar de dizer também que a Bíblia, desde toda a história, é o livro mais traduzido, mais propagado, mais lido, mais publicado. Missionários gastam toda uma vida, dezenas e dezenas de anos, para traduzir porções das Escrituras para uma tribo que mora no meio do mato, de outra forma jamais seria alcançada pela palavra de Deus, objetiva, concreta, revelada, especialmente para mostrar o padrão, o caminho da salvação. Missionários gastam uma vida. Então a palavra, eu não trouxe aqui as estatísticas, é fácil de a gente encontrar na internet, mas a palavra está num número enorme de idiomas, de dialetos, de povos, etnias, tribos, as Escrituras. E por que isso? É porque Deus quer se revelar, Deus quer se dar a conhecer, e isso é por meio das Escrituras. Aqueles que hão de ser salvos, serão salvos
pelas Escrituras. Esse é o caminho ordinário, planejado por Deus para o seu conhecimento. Então, irmãos, por isso, a Confissão de Fé de Westminster começa com este capítulo. Porque tudo começa aqui. Não conhecemos a Deus senão pelas Escrituras. Por isso precisamos fundamentar, lançar a base sobre a qual tudo vai ser escrito. Então, se alguém não crê nas Escrituras como palavra de Deus, todo o resto perde o sentido. Todo o resto perde o seu significado. Aqui existe a pressuposição de recebermos a Escritura Sagrada como palavra, revelada, inspirada, autoritativa, inerrante, suficiente da parte de Deus. É esse o pressuposto. Tudo começa na palavra e ela precisa ser recebida por nós, com toda submissão, com toda reverência. Não a Bíblia em si, no sentido de um objeto, mas aquilo que a Bíblia revela acerca de Deus e acerca de nós mesmos. Então, assim, nós entramos no capítulo 1 da Confissão de Fé de Westminster, da Escritura Sagrada. Como os irmãos, eu pensei em fazer isso nesta manhã, seria bom projetar, né, os slides com os artigos, mas eu pensei em colocar no boletim, então eu quero que os irmãos acompanhem comigo no boletim os artigos, e eu vou fazer também dessa forma hoje. A gente vai ler os artigos e entrar em alguns pontos de esclarecimento. Não vamos detalhar cada uma das 10 sessões, né, deste capítulo, porque senão, talvez cada uma dessas sessões daria para uma semana. Ficaríamos 10 semanas estudando apenas o capítulo 1. Mas nós vamos destacar alguns pontos importantes de cada uma dessas sessões. Então, por favor, acompanhe aí no boletim a sessão de número 1 do capítulo 1, quando o texto começa dizendo assim: ainda que a luz da natureza... os irmãos resolveram lá, né? Obrigado aí, viu, Daniel, Pedro. Então, tem esse outro meio também para nos ajudar. Aí, quem porventura queira uma letra maior, né, fica mais fácil de ler ali. Ainda que a luz da natureza e as obras da criação e da providência de tal modo manifestem a bondade, a sabedoria e o poder de Deus, de tal modo que os homens fiquem inexcusáveis, todavia não são suficientes para dar aquele conhecimento de Deus e de sua vontade necessário para a salvação. Vamos nessa primeira frase aqui. É o que nós falamos no começo da escola dominical, não é, irmãos? O Salmo 19. A gente já deu aqui a explicação dessa primeira frase. Eu quero que os irmãos abram as Escrituras em Romanos, capítulo 1, versículo 20. Romanos, capítulo 1. Aí na projeção está o capítulo 3, capítulo 1, versículo de número 20. Vamos fazer, irmãos, juntos a leitura do versículo? Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Não é o que fala a primeira frase, irmãos, da seção 1?
É isso mesmo. A luz da natureza, as obras da criação revelam de tal modo a bondade, a sabedoria e o poder de Deus, de modo que os homens ficam inexcusáveis ou inesculpáveis. Todavia, não são suficientes para dar aquele conhecimento de Deus e de sua vontade necessário para a salvação. Em Romanos ainda, capítulo 10, versículo 17. Romanos 10, 17, vamos também fazer juntos a leitura desse texto. Vamos lá? E assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. A fé não vem da revelação natural, de modo que uma teologia natural não tem base nas Escrituras, no sentido de conhecer a Deus e a sua salvação por meio da revelação natural. E há essa teologia natural, tá bom, irmãos? Alguns dizem que é o suficiente, mas nós estamos mostrando biblicamente que não é suficiente. A fé vem por quê? Pela pregação. E a pregação, por quê? Pela palavra de Cristo. De outra forma, dizendo de outra forma, pela Escritura Sagrada. É onde o texto nos revela a palavra de Cristo, o Logos de Deus, que vai sendo mostrado desde Gênesis até Apocalipse, a forma que Deus manifestou a sua salvação. Vamos continuar então no artigo, na seção primeira aí da Confissão de Fé de Westminster. A segunda frase vai dizer: por isso foi o Senhor servido, em diversos tempos e diferentes modos, revelar-se e declarar à sua igreja aquela sua vontade. Veja só, irmãos, por graça não tem outro nome, e por misericórdia não tem outra forma de expressar essa ação de Deus. Foi o Senhor servido, em diversos tempos e de diferentes modos, pelos milênios da história, desde Adão e Eva, passando pelos nossos pais lá no passado. De repente surge na Bíblia um tal de Melquisedeque. O texto não fala a genealogia dele, o texto não fala quem ele era, mas ele conhecia a Deus. Deus estava se revelando de diversas maneiras, de diferentes modos, estava se dando a conhecer. A gente percebe desde o começo os homens erigindo altares ao Senhor, muito antes de haver a Escritura Sagrada escrita, mas Deus já estava se manifestando a Noé, por exemplo, que era um homem justo que servia a Deus, que achou graça diante do Senhor. Deus o visitou com graça. E a gente percebe Deus se revelando antes da Bíblia escrita, mesmo antes de haver uma linguagem que poderia ser registrada. Deus foi se revelando ao homem criado em diversos tempos, diferentes modos. Ele foi se revelando até que nós chegamos em Moisés, quando Deus manifesta os primeiros livros das Escrituras. E com Moisés, Deus vai lá no começo e fala para aquele povo de Deus que estava indo para a terra de Canaã, tendo saído do Egito. Deus vai falando: olha, gente, eu sou o Deus de vocês, vocês estão indo para uma terra que eu dei a vocês, eu quero que vocês me sirvam lá, que vocês me conheçam, e que não sejam como os povos anteriores que habitaram lá, porque fizeram coisas condenáveis, que me desagradaram. No princípio, eu criei os céus e a terra. E Deus começa a falar. E a agir de forma que esta palavra objetiva fosse registrada. Deus começa
o trabalho de escrituração da sua palavra. Era apenas eu, Moisés. Fale isso para o meu povo. E não queira explicar a respeito da minha pessoa mais do que eu quero revelar. Fale o que eu estou falando. Eu já existia, é pressuposto. Eu sou autoexistente. Era apenas eu. E do nada eu comecei a criar todas as coisas. Eu disse, haja e ouve. E Deus então vai explicando para Moisés e mostrando a Moisés e falando para que Moisés escrevesse, e Moisés foi escrevendo e preparando aquele povo para que aquele povo fosse um povo de propriedade peculiar dele. Um sacerdócio real que o representasse diante das nações e desse a conhecer às nações a pessoa desse Deus a quem serviam. Um sacerdócio real, que recebia de Deus e que passava para a humanidade. Uma nação santa que se enquadrava dentro daquilo que a revelação dizia. Se ouvirdes a minha palavra e guardardes a minha aliança, sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis nação santa e reino de sacerdotes. O Senhor foi servido em diversos tempos e diferentes modos revelar-se, declarar à sua igreja aquela sua vontade, e Deus foi se revelando. Vejam só, vamos abrir todos, a palavra de Deus em Deuteronômio, capítulo 4, versículos 12 a 14. Deuteronômio, capítulo 4. Versículos 12 a 14. Vamos, irmãos, ler juntos também o texto? Então, o Senhor vos falou do meio do fogo. A voz das palavras ouvistes, porém, além da voz, não vistes aparência nenhuma. Então vos anunciou ele a sua aliança, que vos prescreveu os 10 mandamentos, e os escreveu em 2 tábuas de pedra. Também o Senhor me ordenou ao mesmo tempo que vos ensinasse estatutos e juízos, para que os cumprisseis na terra, a qual passais a possuir. Então Moisés está contando a respeito dos bastidores, das circunstâncias que deram origem aos primeiros livros da palavra de Deus. Diversos tempos, diferentes modos. Ali Deus, no monte, nuvens, relâmpagos, trovões, escuridão, no sentido de que aquele povo observava que alguma coisa estava acontecendo. Sonhos, visões, manifestações diversas. Deus foi se revelando diversos tempos, diferentes modos. Vejam, agora em Gálatas, capítulo 1, versículos 11 e 12. Gálatas, capítulo 1, versículos 11 e 12, vamos ler também juntos. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Aqui agora, cortando um grande espaço de tempo, chegando ao Novo Testamento, a um apóstolo como que nascido fora do tempo, o apóstolo Paulo, ele diz, olha, a mensagem que eu recebi não é de homem, eu recebi revelação, mediante revelação de Jesus Cristo. Ele me falou, ele me disse. Então a gente percebe, irmãos, que tanto o Antigo quanto o Novo Testamentos vieram por revelação de Deus. Eu gostaria de ler mais um texto para que a gente prossiga. 2 Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 19 até o 21. 2 Pedro, capítulo 1, 19 a 21. Vamos ler também o texto.
Juntos temos, assim, tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Irmãos, não era parte de homem, aqui apenas uma estimativa, de 40 autores, por cerca de 16 séculos. O texto vai mostrar que foram homens santos, no sentido de separados, que foram chamados por Deus e separados para um propósito. Eram sem pecado? Não, eram pecadores. O próprio Pedro, que escreveu esse texto, era pecador, e a Bíblia mostra pecados dele. Não foi ele que negou Jesus 3 vezes? Eram homens sem pecado? Não, mas foram usados por Deus. Homens santos, a parte de Deus, foram usados pelo Espírito Santo. Por isso foi o Senhor servido em diversos tempos e de diferentes modos revelar-se e declarar à sua igreja aquela sua vontade. Presta atenção nesse ponto aqui. Ele declarou a quem, irmãos? A quem? A sua igreja. A sua vontade. A Bíblia é um presente de Deus para a humanidade, mas vai receber a Bíblia apenas a igreja. Apenas a igreja vai receber a Bíblia como palavra de Deus e tirar os benefícios da Bíblia. Apenas aqueles que hão de ser salvos. Vamos prosseguir aí então na seção primeira, do capítulo 1 da Confissão de Fé de Westminster. Então, nós lemos na sequência para finalizar essa primeira sessão. E depois, para melhor preservação e propagação da verdade, para preservar e para propagar, para não ficar só de boca em boca, para não ficar aí quem conta um conto aumenta um ponto, mas para preservar e propagar com segurança a verdade, para o mais seguro estabelecimento e conforto da igreja contra a corrupção da carne. O homem é falho, o homem pode exagerar algo e minimizar outra coisa, de acordo com os seus desejos, de acordo com as suas ambições. O homem pode valorizar muito uma parte das Escrituras e, por outro lado, deixar de lado outra parte. Mas para que a Escritura fosse preservada da corrupção da carne, da malícia de Satanás, conforme vemos lá em Mateus 4, quando ele usava a própria palavra de Deus de forma distorcida, e do mundo, foi igualmente servido fazê-la escrever toda. Então, o Deus que revelou fez com que sua revelação fosse escrita, toda ela, aquilo que ele quis revelar, aquilo que ele achou importante revelar, aquilo que no seu conselho eterno ele entendeu seria necessário, e apenas isso, para a humanidade, e de forma especial para a igreja, foi servido fazê-la escrever toda. Isso torna indispensável a Escritura Sagrada, tendo cessado aqueles antigos modos de revelar Deus a sua vontade a seu povo. Aqui fecha a seção 1. Isso torna a Escritura Sagrada indispensável. Não tem outro jeito. Não tem outro jeito. Não vai ser o sol. Ainda que o sol proclame a glória de Deus, ainda que o céu proclame a glória de Deus e o firmamento anuncie as obras das suas mãos, vai mostrar que tem um Deus, que tem um padrão, mas não vai mostrar como alcançar o padrão, mas não vai mostrar como alcançar o conhecimento objetivo de Deus, de sua vontade, necessários à salvação.
e isso torna a Escritura Sagrada indispensável. E como ela foi revelada e registrada para protegê-la contra a carne, Satanás e o mundo, a Bíblia foi registrada, cessaram-se os antigos modos de Deus revelar a sua vontade a seu povo. Agora não há mais sonho revelatório, agora não há mais visão revelatória, agora não há nova palavra de Deus para a humanidade, cessaram. Agora Deus fala através das Escrituras. Vamos ler um texto que está em Lucas capítulo 16, versículo 29, 30 e 31. Vamos lá, irmãos, a gente avançar. Respondeu Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. O que eu quero ressaltar com este texto aqui, irmãos, nesse trecho das Escrituras que fala sobre o rico e Lázaro, aquela ideia de algo extraordinário, de um milagre, o rico já padecendo a sua condenação, dizendo ali para pai Abraão: olha, me manda lá, eu quero falar para eles que eles não venham para esse lugar de tormento. Não há um grande abismo, não tem como. Não, então, enfim, o texto é que ele queria aqui um milagre, queria algo portentoso. E a resposta é a seguinte: eles têm Moisés e em outras palavras, o que é que eles têm? As Escrituras. Eles têm as Escrituras. Se eles não se converterem com as Escrituras, pode ressuscitar um exército, pode acontecer milagres, não vão se deixar persuadir, porque a fé vem por quê, irmãos? Pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. A salvação se dá pela palavra, não é por milagres, não é por ressurreições, não é por algo extraordinário, é pelo ordinário de Deus. Certo, irmãos, alguma palavra, alguma pergunta com relação aqui a essa primeira sessão? Podemos avançar? Então, aqui os irmãos percebem nessa base primeira. E por que é que nós nos posicionamos como nos posicionamos, valorizando as Escrituras, ensinando as Escrituras, expondo as Escrituras? É por causa da nossa teologia, da confissão de fé, mas muito antes disso, por causa desses próprios textos das Escrituras, nos quais a nossa teologia e a confissão de fé estão baseadas, e que falam sobre a exclusividade da Escritura Sagrada, a exclusividade da palavra de Deus para a salvação. Fora da palavra é perigoso. Existe a corrupção da carne, a malícia de Satanás, a sedução do mundo. Deus quis nos dar segurança. A Bíblia é segurança, para que a gente não esteja na mão de manipuladores, para que a gente não esteja sujeito à nossa própria carne, que é falha, para que a gente não esteja exposto ao risco, não estejamos expostos ao risco. Vamos para a seção 2. Sob o nome, vamos ler juntos, irmãos? Sob o nome de Escrituras Sagradas ou Palavra de Deus escrita, incluem-se agora todos os livros do Antigo e do Novo Testamento, que são os seguintes:
Aí, então, a gente não vai ler aí os nomes não, tá bom? Mas os irmãos conhecem. São os 39 livros do Antigo Testamento e os 27 livros do Novo Testamento. 66 livros. A gente passa aí por cada um deles e eles compõem a Escritura Sagrada. Foram dados por Deus para serem regra de fé e de prática. Quero ler alguns textos rápidos com os irmãos para a gente avançar. E primeiro deles, Lucas 24, 44. Lucas 24, 44. Vamos lá já na projeção. Os irmãos estão rápidos ali para ajudar a gente a ganhar tempo. Vamos ler juntos? A seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco, e importava-se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Aqui o Senhor Jesus está dizendo o seguinte: importava-se cumprisse de mim tudo o que está escrito no Antigo Testamento. São as divisões hebraicas da Bíblia: Moisés, profetas e salmos. A gente pode dizer que essas são as 3 divisões onde todos os 39 livros, como temos na nossa Bíblia, no Antigo Testamento, estão. Então, o Senhor Jesus Cristo autentica o Antigo Testamento. Efésios capítulo 2, versículo de número 20. Efésios 2, versículo 20, vamos ler juntos também. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Irmãos, o texto então vai mostrar para a gente da igreja, os cidadãos da igreja, os concidadãos dos santos, tanto judeus quanto gentios, eles são edificados sobre o fundamento. Que fundamento é esse? Apóstolos e profetas, Antigo Testamento, apóstolos, Novo Testamento, e Cristo Jesus a pedra angular. É ele o assunto dos profetas, é ele o assunto dos apóstolos. Então, irmãos, aí nós temos o cânon das Sagradas Escrituras. E nós vemos a própria Escritura mostrando a autenticidade do Antigo e do Novo Testamentos, fundamento da fé. E para a gente prosseguir, vamos para a sessão de número 3. Sessão de número 3, do capítulo 1 da Escritura Sagrada, vamos ler juntos. Os livros geralmente chamados apócrifos, não sendo de inspiração divina, não fazem parte do cânon das Escrituras, não são, portanto, de autoridade na Igreja de Deus, nem de modo algum podem ser aprovados ou empregados, senão como escritos humanos. Então, a gente chega aí nessa terceira sessão, o texto que vai falar para a gente dos livros que são comumente conhecidos como apócrifos. A palavra apócrifo significa oculto, escondido. É a tradução dessa palavra de origem grega, oculto, escondido. E esse termo tem sido aplicado a certos escritos antigos cuja autenticidade ou origem é duvidosa. Não só dentro do contexto de formação do cânon, mas no contexto geral, na literatura geral, na história, de livros diversos. Então, algum livro, por exemplo, que é atribuído a um filósofo X ou a um historiador Y, mas que não tem segurança, é um livro apócrifo, porque é algo oculto, algo escondido, não dá para garantir a autenticidade ou a origem, é duvidoso. E no contexto bíblico religioso, nós usamos a palavra para nos referir especialmente aos livros que foram incluídos no cânon das Escrituras Sagradas, que foram incluídos posteriormente no cânon das Escrituras. E isso aconteceu
no concílio, oficialmente, no concílio de Trento, que é o concílio pós-reforma, já no século XVI. Depois da reforma, lá, se eu não estou enganado, 1540, nessas imediações, 46, houve o concílio contra a reforma, convocado pela Igreja Católica, e nesse concílio, o concílio de Trento, a Igreja Católica declarou oficialmente que alguns livros deveriam ser elevados à categoria de canônicos e fossem recebidos como tal. 1ª e 2ª Macabeus, Tobias, Eclesiástico, Sabedoria, Judite, alguém se lembra de outro aí? Baruque. Então, esses livros aí, alguns acréscimos ao livro de Daniel, ao livro de Esther, algumas questões assim. E isso aconteceu, irmãos, vejam só, muito posteriormente. Muito posteriormente. Na Bíblia hebraica, a Bíblia dos judeus, esses livros nunca fizeram parte. E por que isso é importante? Vejam Romanos, capítulo 3, versículos 1 e 2. Vamos ver, Romanos, capítulo 3. Versículos 1 e 2, vamos ler? Qual é, pois, a vantagem do judeu, ou qual a utilidade da circuncisão? Muita, sob todos os aspectos, principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. O que nós estamos querendo dizer aqui, irmãos? Deus confiou a sua revelação no Antigo Testamento aos judeus. Daqui vem o culto, as alianças, daqui vem, tudo que Deus quis revelar. Deus revelou aos judeus, por isso o povo judeu é um povo importante. Deus começou a se revelar por meio dos judeus. Então, irmãos, na Bíblia hebraica, nunca aconteceu de haver qualquer outro escrito, senão o mesmo Antigo Testamento que nós temos. Já no período interbíblico, quando foi traduzida a Bíblia hebraica para a Septuaginta, para o grego, a Bíblia hebraica foi traduzida e eles acrescentaram como que apêndices alguns livros que começaram a causar confusão. E no concílio de Trento, no pós-reforma, a igreja então elevou a categoria de canônicos, esses aqui que nós citamos. Então, esses livros não são considerados livros canônicos por causa desses motivos. Aos judeus foram considerados os oráculos de Deus, eles nunca fizeram parte das escrituras sagradas reveladas por Deus aos judeus. Ok, irmãos? Vamos avançar, vamos para a sessão de número 4, falar sobre a autoridade, mais uma vez, a autoridade e a inspiração das Escrituras. Vamos ler juntos também. A autoridade das Escrituras sagradas, razão pelas quais devem ser cridas e obedecidas, não depende do testemunho de qualquer homem ou igreja, mas depende somente de Deus. A mesma verdade, que é o seu autor, tem, portanto, de ser recebida, porque é a palavra de Deus. Então, a autoridade das Escrituras sagradas, e por isso ela deve ser crida e obedecida, não depende do testemunho de qualquer homem ou igreja. Não é o homem, não é a igreja que determina. O homem, a igreja, apenas subscreve aquilo que Deus determinou. Não é a igreja que gera a Escritura, é a Escritura que gera a igreja. A razão pela qual a Escritura deve ser crida e obedecida não depende do testemunho de qualquer homem ou igreja, mas depende somente de Deus.
a mesma verdade, o Deus que é a verdade, que revelou a sua verdade, a sua palavra, Ele é o autor. Então ela tem que ser recebida, porque é a palavra de Deus. E isso se dá por fé, no crente, que tem o coração trabalhado pelo Espírito Santo, para receber a Escritura como palavra de Deus. Vamos ler, irmãos, 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo de número 13. Veja o que diz o apóstolo Paulo. E percebam os irmãos que a gente está mesclando, ora textos do Antigo, ora textos do Novo Testamento, para mostrar aos irmãos essa harmonia da Escritura. 1 Tessalonicenses 2, versículo 13, vamos ler. Outra razão, ainda temos nós para incessantemente Então, aqui o apóstolo Paulo vai dizer da palavra que foi recebida, ele fala, gente, não é minha, não provém de particular elucidação, não provém da minha mente fértil, profícua, imaginativa, não, provém de Deus, provém de Deus. É tanto assim que Paulo vai chegar a dizer em outro lugar, gente, se eu chegar pregando outra coisa, que vai além daquilo que eu já falei, que vocês já receberam da parte de Deus, vocês não recebam. Vocês não recebam, ainda que seja eu. E ele acrescenta, quem é que lembra do texto de Gálatas? Que seja eu ou o quê? Um anjo vindo do céu, cessaram-se esses antigos modos, acabaram-se, não há mais. Eu ou um anjo vindo do céu. E passe algo além daquilo que vocês receberam, seja anátema, seja condenado, amaldiçoado, rejeitado. A autoridade está no Deus que a deu. E a gente crê, irmãos, é por fé, mas é uma fé objetiva, é uma fé que não é uma fé assim que a gente vê que está cheio de erro, a gente vê que não é uma coisa assim relevante, é uma fé racional. A palavra tem se mostrado verdadeira séculos após séculos, milênio após milênio. Ela tem se cumprido. A palavra tem se mostrado coerente. Deus tem preservado, Deus tem zelado por sua palavra. Não há outro documento histórico mais consubstanciado de manuscritos achados, espalhados pelo mundo, e quando são juntados, dizem praticamente a mesma coisa. Não há nenhum documento filosófico, histórico, nada, que tenha tanta consubstanciação da manuscriptologia. É uma ciência mesmo, para mostrar para a gente que a Bíblia não surgiu de qualquer jeito. Não é uma fé cega. A gente não está crendo em algo, mas será que é verdade? Porque está cheio. Não. O tempo tem provado, a própria ciência séria tem provado, a arqueologia tem provado, a história. Isso tudo tem mostrado para a gente que a nossa fé, que é a base de tudo, é a fé mesmo, mas que a nossa fé não é cega. É uma fé que tem sido mostrada coerente, relevante. Vamos para a seção 5. Seção de número 5. Aí está pequenininho ali, né? Mas vamos lá, eu vou ler aqui e os irmãos podem ler no boletim. E aqueles que tiver... não, até que está bom, está pequenininho para mim lá atrás. Mas vamos então ler. Pelo testemunho da igreja, podemos ser movidos e incitados a um alto e reverente apreço da Escritura Sagrada. A suprema excelência do seu conteúdo, a eficácia da sua doutrina, a majestade do seu estilo, a harmonia de todas as suas partes, o escopo do seu todo,
que é dar a Deus toda a glória, a plena revelação que faz do único meio de salvar-se o homem, as muitas outras excelências incomparáveis e completa perfeição, são argumentos pelos quais abundantemente se evidencia ser ela a palavra de Deus. Contudo, a nossa plena persuasão e certeza da sua infalível verdade e divina autoridade provém da operação interna do Espírito Santo, que pela palavra e com a palavra testifica em nossos corações. Então, irmãos, aqui esta sessão está mostrando para a gente que a igreja dá o seu testemunho, nós somos movidos e incitados a um alto e reverente apreço da Escritura Sagrada pelo testemunho da igreja. E por que isso? Veja só o texto que se encontra em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo de número 15. Vamos ler juntos? Para que, se eu tardar, fiques ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. O testemunho da igreja. A igreja é coluna e baluarte da verdade. A igreja deve pregar, a igreja deve, nesse sentido, defender, no sentido de ter, receber e pregar e viver a Escritura, a palavra de Deus. A igreja deve dar esse testemunho. Então, o testemunho que os nossos filhos recebem, que nós recebemos, no qual somos e fomos instruídos, é importante. E a igreja vai mostrando para a gente a suprema excelência do conteúdo, a eficácia da doutrina, a majestade do estilo, todas as evidências internas, como eu disse, escrita por séculos, por dezenas de autores, que vão se complementando e não se contradizendo, mas vai mostrando a harmonia de todas as partes, o escopo do todo, que é dar a Deus toda a glória. A gente vê isso, irmãos, desde sempre. Os céus proclamam a glória de Deus, como nós lemos no início. A plena revelação que faz do único meio de salvar-se o homem e as muitas outras excelências incomparáveis. A completa perfeição são argumentos pelos quais abundantemente se evidencia ser a Escritura Sagrada, a palavra de Deus. Irmãos, mas é a obra do Espírito Santo no nosso coração que traz plena persuasão e certeza infalível de sua verdade, de sua divina autoridade. É obra do Espírito Santo, a salvação é milagre. Receber as Escrituras como palavra de Deus é milagre. É obra do Senhor. Vamos ver primeiro aos Coríntios, capítulo 2, 10, 11 e 12. Primeiro aos Coríntios 2, 10, 11 e 12, vamos ler. Mas Deus nulo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito, que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Nós vamos conhecer o que por Deus nos foi dado, através de quê, irmãos? Do Espírito. Através do Espírito. É algo espiritual, irmãos. É por isso que nós oramos pela conversão de pessoas. É por isso que a gente precisa sempre depender do Senhor. A obra de Deus na vida de alguém é espiritual. Vamos ver também João, capítulo 16, versículos 13 e 14. João 16, vamos lá?
Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. A obra do Espírito trabalhando em nós e fazendo com que a palavra seja recebida como de verdade é palavra de Deus. Irmãos, e que bênção a gente poder dizer que nós temos recebido o Espírito, que conhece as coisas de Deus, e Ele está em nós, e é por isso que as coisas de Deus se tornam inteligíveis para nós. Graças a Deus por isso. Não sei se é a melhor palavra para usar, né? Mas assim, entre aspas, podemos dizer que o Espírito decodifica a palavra. Entre aspas, entendam, no sentido de que pelo Espírito a gente fala, gente, estou entendendo agora. Estou entendendo, os olhos foram abertos. Como as escamas caíram dos olhos de Paulo, o Senhor abre os nossos olhos e nos faz compreender. Vamos continuar? Agora a gente vai avançar mais rapidamente. A sessão de número 6. Vamos ler juntos? Todo o conselho de Deus concernente a todas as coisas necessárias para a glória dele e para a salvação, fé e vida do homem, ou é expressamente declarado na Escritura, ou pode ser lógica e claramente deduzido dela. A Escritura nada se acrescentará em tempo algum, nem por novas revelações do Espírito, nem por tradições dos homens. Reconhecemos, entretanto, ser necessária a íntima iluminação do Espírito de Deus para a salvadora compreensão das coisas reveladas na palavra, e que há algumas circunstâncias quanto ao culto de Deus e ao governo da igreja, comuns às nações e sociedades humanas, as quais têm de ser ordenadas pela luz da natureza e pela prudência cristã, segundo as regras gerais da palavra, que sempre devem ser observadas. Irmãos, então aqui esse ponto é bastante interessante, é um ponto que vai falar para a gente sobre a questão de bom senso, a questão de sensatez. Deus revelou tudo que Ele quis revelar, tudo que é importante, tudo que é necessário para a glória dEle, para a salvação, para a fé e vida do homem, é expressamente declarado ou pode ser lógica e claramente deduzido da Escritura. Ou é expressamente declarado, está bem assim, ali, bem definido, na definição bem objetiva, ou pode ser claramente deduzido, através de princípios que são exaridos da própria Escritura. A Escritura, nada, então, deve se acrescentar em tempo algum. Por novas revelações, nós já citamos o texto de Gálatas 1, versículos 8 e 9, nem por tradições de homens. As tradições são perigosas. Na época de Jesus, o povo estava invalidando a palavra pelas tradições. Vocês se lembram deste texto? Mateus capítulo 15, versículo 6. Vamos dar uma olhada nesse texto? Eu acho que vai ser importante. Mateus 15, versículo de número 6. Esse jamais honrará seu pai ou a sua mãe, e assim invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa... Irmãos, isso tem acontecido demais nos nossos dias, por causa de tradições religiosas, palavra sendo invalidada por causa de tradições. Então, nem por tradições, a tradição não tem o mesmo pé de igualdade que a palavra, que a Escritura. A tradição não tem, tem que estar sujeita à Escritura, totalmente sujeita. Se a tradição chega perto ou toma o mesmo nível, ela já começa a confrontar com a palavra e vai invalidar a palavra, porque a carne é corrupta, Satanás é ardil, o mundo é sedutor. Por isso que Deus quis que a palavra fosse escrita, para que a gente fosse livre desses perigos.
Reconhecemos, entretanto, aqui mais uma vez a iluminação espiritual, né, mostrando a necessidade do que é do Espírito Santo, a íntima iluminação do Espírito para a salvadora compreensão das coisas reveladas na palavra de Deus. Existe a necessidade dessa íntima iluminação. E há algumas circunstâncias, irmãos, quanto ao culto, ao governo da igreja, comuns às sociedades humanas, as quais têm de ser ordenadas pela luz da natureza, pela prudência cristã, segundo as regras gerais da palavra, que sempre devem ser observadas. Então, dentro do que a Confissão de Fé colocou aqui, eu vou rapidamente explicar para os irmãos. Nós temos e seguimos, né, como igreja reformada, o princípio regulador do culto. E nós já estudamos isso quando falamos sobre a teologia do culto. O princípio regulador diz que o que está escrito deve ser feito e o que não está escrito não deve ser feito, né? O que está prescrito deve ser realizado, o que não está prescrito deve ser proibido. Só que tem algumas questões que devem ser ordenadas pela luz da natureza e pela prudência cristã, segundo as regras gerais da palavra. A palavra de Deus nos dá regras gerais. E deixa eu explicar rapidamente este ponto aqui, que fala especificamente do culto. Seguindo o princípio regulador do culto, que fala sobre a forma de cultuar a Deus, através da Bíblia, através das canções de adoração, através dos sacramentos. Mas a Bíblia, irmãos, não vai falar para a gente se deve ou não usar microfone. Então, o microfone está proibido? A Bíblia não vai falar para a gente se deve ou não usar uma bateria como nós temos hoje. Então, a bateria está proibida? O que eu costumo usar como critério é o seguinte: se aquilo que for usado vai ressaltar aquilo que é revelado no princípio regulador do culto, então pode ser usado. Vocês entenderam? Então, se aquilo que for usado vai ser para ressaltar, por exemplo, no culto, a Bíblia é claramente o meio pelo qual Deus nos fala, não é? A gente está lendo a Bíblia. Hoje a gente está com a ajuda da projeção. Então a gente tem que ficar igual antigamente, por exemplo, não, tem isso, mas não pode, porque não está na Bíblia. A projeção multimídia não está na Bíblia. Gente, está lançando luz em quê? Na palavra. Então a gente pode usar. Então aqui o texto está falando sobre normatização, né? Quando fala a respeito do culto, e aqui o texto vai falar especificamente quanto ao culto e ao governo da igreja, é o princípio regulador trabalhando com as circunstâncias de culto. São dois termos, o princípio regulador do culto e as circunstâncias do culto. Vamos adiante para a gente não atrasar muito. Agora para a sessão de número 7. Sessão 7, vamos ler aí a sessão 7. Na Escritura, não são todas as coisas igualmente claras em si. Vamos ler juntos, irmãos? Nem do mesmo modo evidentes a todos. Contudo, as coisas que precisam ser obedecidas, cridas e observadas para a salvação, em um ou outro passo da Escritura, são tão claramente expostas e explicadas que não só os doutos, mas ainda os indoutos, no devido uso dos meios ordinários, podem alcançar uma suficiente compreensão delas. Uma suficiente compreensão delas. Então, não são todas as coisas igualmente claras em si, nem do mesmo modo evidentes a todos. Tem algumas coisas que a gente não entende plenamente, não tem, irmãos? Mas a gente aceita pela fé, não é? Foi Deus que deu. O problema está em Deus? Não, o problema está na nossa mente, que foi afetada. Eu brinquei essa semana com alguns irmãos que eu tenho orado o hino, acho que é o hino de número 3, que fala assim, né? Aviva em nós as forças da memória.
pois sempre mais queremos conhecer, né, o Deus dos céus, o Cristo cuja glória enleva os santos anjos de prazer. Então eu falei, tenho orado esse hino, Deus, aviva em mim as forças da memória, porque eu estou vendo que estou precisando ter a memória avivada, porque às vezes estou esquecendo algumas coisas. A nossa memória falha, ainda que seja a memória de uma pessoa que está no pleno exercício da sua faculdade intelectual. Nós temos estudado, irmãos, e ressaltado muitas doutrinas maravilhosas das Escrituras, e que às vezes a nossa mente é de difícil conciliação, como vimos recentemente aqui, a respeito da soberania de Deus, da responsabilidade do homem. Em alguns pontos é difícil conciliar, não é? Mas a Bíblia fala que Deus é 100% soberano, está claro na Bíblia. E a Bíblia fala que o homem é 100% responsável, está claro na Bíblia. Em alguns momentos, como conciliar? Em alguns momentos fica difícil. A gente simplesmente entende que não é contradição, é que a nossa mente ainda não está preparada para receber tudo. Então, não são todas as coisas igualmente claras em si, nem do mesmo modo evidentes a todos. Vejamos, 2 Pedro 3,16, veja só o que Pedro disse, veja só. Então, isso aqui dá um certo alívio para a gente, né, na nossa limitação. Pedro, que foi inspirado para escrever essas epístolas, Pedro, que possivelmente foi instrumento através do qual João Marcos escreveu o segundo evangelho. Veja o que Pedro disse, 2 Pedro, capítulo 3, versículo de número 16. Vamos ler na Bíblia, irmãos? Eu acho que deu um probleminha ali. Vamos fazer juntos? Acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para a própria destruição deles. O que Pedro está falando? Tem umas coisas que foram escritas por Paulo, que são difíceis de entender. Gente, e Pedro falou isso inspirado, e talvez até Deus dando uma tranquilidade para a gente. Fique tranquilo, meu filho, se você não entende tudo, fica tranquilo, nem Pedro entendeu. E outra coisa, nem o próprio Paulo entendeu tudo que ele escreveu, nem o próprio Paulo, quando ele exclama lá no capítulo 11 de Romanos, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus, quão insondáveis os seus juízos, insondáveis, e não dá para sondar, inescrutáveis os seus caminhos, não dá para perscrutar tudo. Quem conheceu a mente do Senhor? Quem conheceu? A gente recebeu o Espírito para que a gente possa conhecer a palavra, mas nem tudo vai ficar claro para a gente na mesma medida. E tem coisas difíceis que recebemos pela fé. Mas aquilo que precisa ser obedecido, crido, observado para a salvação, está muito claro, irmãos. Em um ou outro passo da Escritura, está tão claramente exposto, tão claramente explicado, que não só o douto, aquele que tem letras, que estudou, mas ainda os indoutos, os simples. Eu já falei para os irmãos que eu conheci pessoas que aprenderam a ler lendo a Bíblia, e que não conseguiam ler outra coisa. Se a pessoa pegasse uma revista, um jornal, não conseguia ler, mas se pegasse a Bíblia, lia. Eu já conheci pessoas assim, na igreja em Marcela, onde eu fui pastor, aprenderam a ler lendo a Bíblia, e eram sábias na Escritura. Ali, duas mães, né? A dona Arminda, que a gente conheceu, né? E traz aí em saudosa memória, a mãe da Judite eu não conheci, mas a mãe da Lília, dona Manuela. O sobrenome Arminda tem? A filha, então tá bom, obrigado, Lília. Aí a força, aviva em mim, Senhor, as forças da memória, né? Então, é a minha oração. Mas, vamos, irmãos, aí, eu quero... Ok, no devido uso dos meios ordinários, pode alcançar uma suficiente compreensão delas. Quero ler apenas um texto, bem conhecido dos irmãos, Atos 17, versículos 11 e 12. Vamos
abrir, se não der lá, a gente lê aqui, Atos 17, versículos de número 11 e 12. Eu já passo a ler aqui com os irmãos que encontraram, vamos ler. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição e não poucos homens. O texto vai falar que os cristãos que estavam se convertendo ali, né, as pessoas que estavam se tornando cristãs em Bereia, eram nobres, porque eles faziam o quê? Examinavam as Escrituras. Muitas vezes a gente não tem conhecimento, não tem sabedoria, não é porque a gente não tem condição intelectual, é porque a gente simplesmente não estuda as Escrituras. A gente não estuda a palavra de Deus, não valoriza a palavra de Deus. A gente precisa valorizar, usar os meios ordinários, e a gente vai alcançar uma compreensão delas como deve ser. Vamos para a sessão 8. Irmãos, peço a paciência dos irmãos, só por mais uns minutos, nós estamos encerrando. Sessão de número 8. Lá agora resolveu, os irmãos podem acompanhar comigo, vamos ler. O Velho Testamento, em hebraico, língua nativa do antigo povo de Deus, e o Novo Testamento, em grego, a língua mais geralmente conhecida entre as nações no tempo em que ele foi escrito, sendo inspirados imediatamente por Deus e pelo seu singular cuidado e providência conservados puros em todos os séculos, são, por isso, autênticos, e assim, em todas as controvérsias religiosas, a Igreja deve apelar para eles como para um supremo tribunal. Mas, não sendo essas línguas conhecidas por todo o povo de Deus, que tem direito e interesse nas Escrituras, e que deve, no temor de Deus, lê-las e estudá-las, esses livros têm de ser traduzidos nas línguas vulgares de todas as nações aonde chegarem, a fim de que a palavra de Deus, permanecendo nelas abundantemente, adorem a Deus de modo aceitável e possuam esperança pela paciência e conforto das Escrituras. Irmãos, aqui o texto vai mostrar para a gente que o Velho Testamento em hebraico e o Novo Testamento em grego, isto é, nos seus manuscritos, nas línguas originais, eles são palavra de Deus, imediatamente inspirada por Deus e pelo seu cuidado singular cuidado e providência, conservados puros por todos os séculos. São autênticos e todas as controvérsias religiosas devem ser resolvidas com base neles. O que o texto está dizendo aqui na confissão de fé? Está dizendo, irmãos, que a inerrância das Escrituras está nos seus manuscritos originais ou nas suas cópias, mais antigas, que são fidedignas e são importantes. E por isso há aqueles que se dedicam a estudar, aqueles que se dedicam a gastar uma vida para entender as línguas originais das Escrituras e poderem, assim, trazê-las ao popular, trazê-las aos idiomas das nações, dos povos, das tribos, como nós já dissemos. Nem todo mundo tem acesso, ou consegue, ou domina. Na verdade, são poucas as pessoas que dominam o hebraico, o grego, mas o fato, irmãos, é que esses homens de Deus têm sido instrumentos para fazerem traduções das Escrituras para os idiomas vernaculares das nações. Quando Lutero, no início da Reforma, começou, por Deus, aquele movimento que ele nunca planejou, uma das suas primeiras iniciativas foi traduzir as Escrituras para o alemão.
para que o povo tivesse acesso às Escrituras. Daí as Escrituras começaram a ser traduzidas, Tyndale, o inglês, e por aí vai. E as Escrituras foram sendo traduzidas e colocadas nas mãos do povo. Às vezes os irmãos podem perceber quando nós estamos pregando a palavra de Deus aqui na igreja, e a gente está lendo as Escrituras e a gente fala, olha gente, aqui na nossa tradução, essa palavra foi traduzida assim, mas talvez para o melhor entendimento, ela poderia ter sido colocada dessa forma. Você se lembra de termos falado assim alguma vez? É porque é tradução. E muitas vezes a tradução deixa algum nuance, alguma faceta de significado, às vezes um pouco implícito demais, e a gente precisa, então, ir além, estudar os comentários, ir lá pesquisar as palavras no original, para a gente entender e tirar as dúvidas. Não é que a Bíblia em português não seja a palavra de Deus para nós, é a palavra de Deus para nós. É a palavra de Deus para nós e está nas nossas mãos. Nós podemos e devemos estudá-la e aprender de Deus nela. Mas só com essa pequena ressalva que eu falei para os irmãos, não é infalível no sentido de que, às vezes, por ser uma tradução, em algum ponto precisa de algum esclarecimento maior. E por isso a gente estuda aqui na igreja. Os pastores vão estudar, vão se preparar para explicar para os irmãos. E quando a gente não sabe, a gente vai recorrer aos outros homens de Deus em toda a história que estudaram, que analisaram os textos bíblicos, para que a gente possa tirar as dúvidas nossas e dos irmãos. Vocês entendem, irmãos? O que foi falado? O que eu acabei de dizer e explicar aqui? Mas é uma bênção a gente ter a palavra de Deus em nossas mãos, traduzida para o vernáculo, traduzida para o nosso idioma. Eu quero passar adiante, irmãos, depois os irmãos podem ler textos que são citados aí no esboço, que está no boletim. Vamos para a sessão de número 9 e a sessão de número 10, e nós vamos encerrar aqui a aplicação e o uso das Escrituras. O número 9, vamos lá, os irmãos podem acompanhar aí no boletim. A regra infalível de interpretação da Escritura é a mesma Escritura. Portanto, quando houver questão sobre o verdadeiro e pleno sentido de qualquer texto da Escritura, sentido que não é múltiplo, mas único, esse texto pode ser estudado e compreendido por outros textos que falem mais claramente. Vejam só, irmãos, aqui a regra mãe da hermenêutica bíblica, da interpretação das Escrituras. As Escrituras interpretam a si mesmas. As Escrituras interpretam a si mesmas. É a regra infalível. A melhor forma de conhecer a Bíblia é ter uma vivência com a Bíblia, lendo toda a Bíblia durante a vida. Quantas vezes a gente conseguir? Porque a gente vai perceber que, de repente, uma coisa que está lá num livro profético do Antigo Testamento vai ficar mais claro para a gente numa epístola do Novo Testamento. Algo que a gente não entendeu, que está lá no livro de Pentateuco, de repente vai ficar claro numa epístola de Pedro, ou algo de uma epístola de Pedro vai, pelo contrário, uma coisa ou outra, uma vai lançar luz na outra, a gente vai entender o do Antigo, vai entender o do Novo, vai entender o Novo do Antigo, no todo da Bíblia. Essa é a regra infalível de interpretação das Escrituras, uma vivência com tota Escritura, sola Escritura, só as Escrituras, mas tota Escritura, toda a palavra de Deus. Textos mais difíceis, eles vão ser compreendidos e estudados quando se vê o contexto canônico. Aí a gente tem o texto, tem o contexto próximo, o contexto do livro, o contexto do testamento, o contexto canônico.
E tudo é Bíblia. E a gente, então, vai interpretando a Bíblia assim e vai entendendo. Só citando aqui, não vou ler o texto, depois os irmãos podem ler, que está em Mateus 4, versículos 5 a 7, Mateus 12 também, interpretação equivocada, e em Tiago o texto fala da gente aprender e da gente cumprir, mas em Mateus 4 o texto vai mostrar Satanás citando a Bíblia, citando errado. E tem tanta gente na escola de Satanás, citando a Bíblia, mas citando errado. Satanás é o professor disso. Ele tenta, ali, entrar num diálogo teológico, escriturístico com o Senhor Jesus, e ele cita a Bíblia errado. E se a gente não tiver cuidado, irmãos, Satanás pode nos levar a usar a Bíblia como um nariz de cera, a gente moldar do jeito que a gente acha melhor. E tem gente fazendo isso. A tradução contemporânea da Bíblia, por favor, se tiver uma dessa aí, assim, eu não estou citando específico não, tá? Mas eu estou citando traduções da Bíblia para atender a determinados grupos. Pessoas que fazem traduções específicas e mudam algumas coisas para atender determinados grupos. Como tem, por exemplo, uma tradução da Bíblia para atender ao grupo que é favorável ao homossexualismo. E ali, então, alguns textos vão ser, de certa forma, trabalhados para que aquilo que é a mensagem de Deus que foi revelada. As Testemunhas de Jeová têm uma tradução também, para atender àquilo que prega como doutrina. E vão mostrar ali na tradução deles que não condiz com o que Deus revelou. Que existe apenas Jeová, que Jesus não é Deus, que o Espírito Santo não é Deus. E por aí vai. Aí daqui a pouco vai surgindo, tá, gente? De acordo com a criatividade, com a imaginação e com a corrupção do coração do homem. E vamos encerrar o texto de hoje, o estudo de hoje. Vamos para a sessão de número 10. O juiz supremo, pelo qual todas as controvérsias religiosas têm de ser determinadas, e por quem serão examinados todos os decretos de concílios, todas as opiniões dos antigos escritores, todas as doutrinas de homens e opiniões particulares, o juiz supremo, em cuja sentença nos devemos firmar, não pode ser outro, senão o Espírito Santo falando na Escritura. Irmãos, tendo em vista tudo o que nós vimos, não tem outro juiz supremo. Nas controvérsias religiosas, nas opiniões de escritores, nas doutrinas de homens, nas opiniões particulares. A gente está numa época, a nossa época pós-moderna é marcada grandemente por esta característica também. É a época das opiniões particulares, não é? É a época das opiniões particulares. Todo mundo tem uma opinião sobre tudo. E não importa, é a minha opinião. Eu resolvi crer assim, é assim que eu creio. Respeite a minha posição. Como cristãos, nós subjugamos a nossa opinião particular à Escritura Sagrada. É aí que a gente tem que morrer todo dia. Eu morro. O apóstolo Paulo morria. E se você é cristão, você morre também todo dia. Quando você fala, Deus, é essa a minha opinião, é esse o meu sentimento, é esse o meu desejo, é essa a minha vontade, mas eu crucifico diante da cruz. Eu crucifico diante do Senhor. Aquele, pois, que quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia após dia, tome a sua cruz e siga-me. Isso tem a ver com enquadrar-se na revelação da Escritura. E como a gente tem que morrer, todo dia. Como a gente tem que morrer. Em Colossenses, eu citei esse texto na primeira pregação.
O apóstolo Paulo fala: fazei, pois, morrer. Não é assim que está lá? A vossa natureza terrena, a vossa natureza carnal. É isso aí, irmãos, o juiz supremo pelo qual as controvérsias das religiosas, os concílios, os antigos escritores e modernos também, está cheio de guru por aí, cuidado com aquilo que você lê, cuidado com os escritores dos quais você bebe, os escritores, todas as doutrinas de homens, opiniões particulares, o juiz supremo, em cuja sentença nos devemos firmar, não pode ser outro, senão o Espírito Santo falando na Escritura. Não pode ser outro. E aqui, então, a gente começa a confissão de fé de Westminster, da Escritura Sagrada. É base, é fundamento. Profetas e apóstolos. A Escritura é instrumento de Deus para nos preparar para a vida na terra e para sermos recebidos nos céus. Eu quero finalizar, irmãos, lendo mais um texto com os irmãos, 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. O texto de Mateus 22 vai falar que os homens erram quando não conhecem as Escrituras e por isso não conhecem o poder de Deus. Errais não conhecendo as Escrituras. E 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. Vamos fazer juntos a leitura e após a leitura nós vamos orar. Leiamos. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Escritura inspirada, ela trabalha primeiro em nós, trabalhando o amadurecimento, a ideia aqui de perfeito, né? Está vendo a questão de tradução, que é a ideia de perfeito, a ideia de maduro. É essa a ideia, porque nós nunca vamos conseguir a perfeição plena na terra, mas o texto está dizendo, a fim de que o homem de Deus seja maduro, perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Deus trabalha em nós, nos amadurecendo, e depois Ele trabalha por meio de nós, maduros, para a glória dEle. Falemos com Deus em oração. Deus, obrigado, Pai, pelo estudo nesta manhã, que teve o propósito de ressaltar a singularidade, a grandeza, a exclusividade, a suficiência, a autoridade, a inerrância, o supremo valor da Escritura Sagrada. Obrigado, Deus, e que o Senhor inflame o nosso coração de desejo de conhecer o Senhor, de conhecer a sua vontade e de viver a sua vontade. Tudo isso através do conhecimento da Escritura. Aumenta a nossa fé, Senhor, e a nossa fé será aumentada pela pregação, pela palavra de Cristo, à medida que entendermos a Escritura e a aceitarmos, recebermos como convicções pessoais que moldem a nossa vida. Obrigado, Senhor, ajuda-nos. Nós oramos com gratidão e te pedimos sensibilidade ao Teu Santo Espírito que nos foi doado, para que através da revelação ou da iluminação dada por Ele, possamos entender cada vez mais aquilo que o Senhor tem para nós por meio da Escritura. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Deus os abençoe, conduza em paz, dê um dia pleno, frutífero, para a glória dEle na sua presença.